Do presidente, quero saudar Vossa Excelência e no momento que eu faço também desejar um excelente trabalho a toda a mesa diretora para esse ano de 2018, bem como a todos os vereadores, colegas que aqui estão. Cumprimento a todos os presentes. Venho à tribuna, presidente, para tratar de alguns assuntos desse período de recesso do Legislativo, também consegui conciliar com alguns dias de férias. Aí aproveitei para ler bastante sobre noticiários da atualidade, enfim. E algumas reflexões eu quero trazer aqui para esta casa sobre o que ocorreu nesses últimos dias. Inicialmente, ainda, se eu não me engano, foi em novembro, o nosso partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, deixou de ser PMDB e mudou para MDB. Como se isso, presidente, fosse resolver todos os problemas do nosso partido. Quando que os que comandam, basicamente, a quadrilha nacional são os mesmos. São o senhor Renan Calheiros, José Sarney, Romero Jucá, Temer, enfim, não muda absolutamente nada. Acharam que se tirando o P do partido ia resolver todos os problemas do nosso partido. Infelizmente, não é assim. Tomara que essas figuras não se reelejam agora na próxima eleição e que o nosso partido finalmente se dê uma renovada com novos pensamentos. Hoje também, uma outra notícia que li ontem hoje, o senador Romero Jucá, do PMDB também, do MDB, que respondia a um inquérito no STF, depois de 14 anos esse inquérito no STF foi arquivado. Então a gente entende por que tantos políticos brigam para manter o mandato, para ter o foro privilegiado. É exatamente por isso. Recentemente José Serra também teve um processo arquivado, outros políticos também têm, e assim vai. É uma farra esse foro privilegiado. Também, presidente, na semana passada, o governo do Estado convocou a Assembleia Legislativa para uma convocação extraordinária para debater alguns assuntos importantes do governo do Estado, que se encontra numa situação difícil, calamitosa, e tinham alguns problemas polêmicos para serem votados. E só que numa atitude vergonhosa da oposição, da parte do PT, do PCdoB, os outros partidos de esquerda, não deixaram sequer esses projetos chegarem à discussão. O presidente da Assembleia usou de todas as artimanhas possíveis para não deixar o projeto ser discutido. Em 3 dias, deliberaram no primeiro dia a convocação, e aí numa falha de alguns deputados que se ausentaram do plenário, encerraram a sessão. No segundo dia, continuaram a deliberação sobre a convocação. Terminadas as 4 horas de sessão, o presidente, pela primeira vez, não quis continuar uma nova sessão, fazer uma nova sessão, acabou por aí. E no terceiro dia, nova discussão inócua sobre a ordem dos projetos e absolutamente nada foi votado. Isso que me envergonha na política, presidente. Porque se vota, se são contra um projeto, vai lá e diz que é contra. Agora simplesmente não deixaram discutir os projetos. O plebiscito para se vender as estatais, o projeto está lá na CCJ, lá da Assembleia, porque os partidos não dão quórum para reunirem-se para votar na CCJ para ir para o plenário autorização para fazer o plebiscito para vender as estatais. Então, a oposição não quer vender as estatais, não autoriza vender seu plebiscito e não autoriza que o governo solicite o plebiscito. Então é complicado dessa forma fazer política, presidente. Isso me envergonha realmente, e não é hoje porque a esquerda é oposição, quando a direita era oposição, muitos agiam dessa mesma forma, mas assim não pode mais ser. Também, presidente, li muito sobre um tema que entrou no assunto, a execução provisória da pena. Foi o assunto, o tema do meu trabalho de conclusão de curso, que eu apresentei no final do ano passado, e isso me chamou muita atenção. E voltou à tona esse assunto em razão da condenação do ex-presidente Lula.
Não quero entrar no mérito se é culpado ou não é, se a condenação foi política ou não foi. Enfim, esse assunto vem à tona. E outro assunto que veio agora, que me chamou a atenção, parte da imprensa de Carlos Barbosa, a imprensa nacional, levantou uma questão, presidente, que aqui eu tenho certeza absoluta, se procurarem nos áudios, vão encontrar, que eu já disse que juízes recebiam auxílio moradia e jamais alguém dessa cidade escreveu uma vírgula sobre isso. Falei mais do que 2, 3 vezes aqui. Nunca se falou nada sobre os juízes receberem 4.300 de auxílio moradia. Agora, porque houve uma condenação de uma figura importantíssima, que é e que foi o ex-presidente, há um movimento centralizado sobre as figuras dos juízes que estão apurando a Lava Jato. Esses juízes que deram um pouco de dignidade para o nosso país, que nos mostraram como é podre, como é a roubalheira que existe na política de todos os partidos, estão fazendo justamente isso. É imoral o auxílio dos juízes? Imoral, não tenho dúvida nenhuma, mas é legal. E hoje, Denir, mais de 16 mil juízes recebem auxílio moradia. Mas estão falando do juiz Sérgio Moro e do juiz Bretas, como só os dois, por receber esse auxílio moradia, eles perderam a credibilidade para julgar políticos importantes. Estão tentando denegrir de tal forma a figura do judiciário que me preocupa isso. Quando se falava em condenações de Sérgio Cabral, mais de 100 anos, de Cunha, 170 anos, de vários e vários, João Vacari, vários outros políticos condenados, não se falava nada. Agora, porque houve uma condenação, a justiça não presta, há enaltações da presidente do Partido dos Trabalhadores que me preocupa, incitando uma revolta armada, que é um absurdo a tal posicionamento de uma presidente de um partido, uma senadora da República, que também responde processo lá no STF. Então, esses casos me preocupam, presidente, me preocupam. Então, quis trazer aqui, dizer que bom que a imprensa está falando sobre o auxílio moradia dos juízes. Tomara que essa imprensa canalize todas as suas forças para tentar reverter e cortar esse benefício de todos os juízes. Isso foi uma decisão do ministro Luiz Fux, que numa decisão monocrática determinou o pagamento a todos os juízes. Então vamos trazer essa revolta para cancelar. Os juízes não precisam, os juízes ganham mais de 30 mil reais. Então essa é a minha indignação. E por fim, presidente, saiu também notícias, e a imprensa divulgou, que sobre a candidatura a deputada estadual da nossa colega Lucilene, e eu li algumas coisas dizendo que poderia dar um atrito com o partido do PMDB, que poderia estremecer as relações, fato que é absolutamente verídico. Quando eu fiquei sabendo, através da Lucilene, numa reunião que estavam o vice-prefeito, alguns dos vereadores, eu coloquei da seguinte forma: eu, como pessoa, como presidente do PMDB, eu cumpro tudo que foi acordado, seja por escrito, seja verbalmente. Se acordou alguma coisa, tem que se cumprir. Nessa questão específica, nenhum acordo foi firmado, nenhuma negociação foi aberta. O PMDB tem o seu pré-candidato, que é o Betão, que é o partido do PMDB vai dar total apoio ao Betão, se for candidato, é o pré-candidato, mas não tem nenhuma objeção ao candidato do PDT. Então, é absolutamente normal a relação. O PMDB, junto com os seus candidatos, vai definir de tal forma, e sim, acho que o PDT também deve agir. Então, desejo boa sorte aos candidatos, que se assim entenderem de serem candidatos efetivamente, mas não há qualquer estremecimento nas relações. Não houve negociação, eu não fui procurado, até procurei algumas lideranças do partido, porque como eu assumi a presidência, acho que foi em agosto, não me lembro, se alguém já tinha algum acordo, mas não havia absolutamente nada. Então,
a aliança com o PDT não afeta em absolutamente nada Lucilene, Rosália e Enio, continua firme, na mesma fidelidade que a gente sempre agiu nesses todos os anos, 6 anos que os dois partidos andam juntos. Então, nosso partido continua unido com o PDT, e as lideranças de seus partidos, junto com seus candidatos, vão definir as melhores estratégias. Então, presidente, para concluir, era isso, quis trazer esses assuntos aqui, porque eu acho importante, porque assuntos muitas vezes que dizem em questão ao Estado, todo mundo fala que o Estado está falido, ele tem problema, mas quando se procura uma solução, não se querem nem discutir. E pior, esse partido esteve no governo há 4 anos. E se tentou, não conseguiu resolver o problema. Fala-se muito na Lei Candir. Ou os mais espertos, tem que combater a sonegação de impostos. Se fosse tão simples, por que nenhum outro governador passou? Nenhum outro governador fez? Nós temos que raciocinar um pouquinho. E passou pelo governo do Estado PT, PSDB, PDT, mais antigamente, PMDB. Não é tão simples. Sobre a Lei Candir, também que o Estado tem que buscar a Lei Candir. Mas o PT foi governo do Estado com o governo federal e não conseguiu resolver esse problema. Então não é uma situação fácil. Temos que ter maturidade. Tem que se deixar de lado essa briga, esse ranço, presidente, que há entre esquerda e direita para tentar resolver os problemas. Presidente, pedir uma parte, por favor. Eu passo a presidência para me manifestar. Receba a presidência. Sim, colega Baroni. Na realidade, eu parabenizo os assuntos que tu traz sempre para casa, sempre pertinentes, sempre importantes, e me sinto na obrigação de mencionar alguma coisa, até por ser do PDT. Até um mês atrás eu era líder do PDT, e a gente fica feliz de saber que nós continuamos juntos, unidos. Eu parabenizo a Lucilene, a coragem dela, e se o PDT estiver com ela, nós todos estamos juntos. Nós temos uma coligação, mas nada afeta a coligação, nós vamos continuar juntos. Então é importante a decisão do partido em relação a Lucilene, em relação ao Betão, e que fique bem claro que nós não temos nenhuma situação ruim em relação à coligação. Fico contente que o presidente colocou isso, porque Baroni é o nosso presidente do PMDB. Em relação ao que o senhor falou, eu só me lembrei de uma situação que é triste até de se mencionar, em relação à reforma da Previdência.